Boa noite, folhetins. O episódio de hoje é para você que canta no banho, dança no corredor, faz coreografia mental no mercado, bem vai Anitta, e jura que merece um close quando chega a luz da geladeira. Sim, hoje é dia de musicais e não venha me dizer que você não gosta, porque não tem nenhum musical que pegou teu coração. Ah, por favor. Sempre tem, uma vez sempre tem aquele musicalzinho. Pode ser um só, mas tem, Hum? né? A gente vai acender o palco, abrir o telão, levantar a ribalta e ligar o projetor para atender e entender esse casamento, às vezes perfeito, às vezes tóxico, mas sempre emocionante entre teatro musical e cinema. Porque a gente ama tanto um bom musical. É por emoção, canto, dança, exagero dramático, close, lágrima, glitter. E quando o teatro cruza com o cinema, então, aí vira evento cósmico. Aham. E hoje tem adaptações lendárias, adaptações catastróficas, curiosidades de bastidores, filmes que você nem sabia que eram adaptações, e até o caminho inverso, filmes que viraram peças de teatro. Então, respira fundo e solta o falsete, porque começa agora o Teletrama versão superprodução. Vamos começar com a base de tudo. Quando o teatro fala, e Hollywood responde que não, é que a gente tem clássicos que fizeram isso com maestria, tipo Cabaré, que saiu direto da Broadway para virar um dos filmes mais importantes da história do cinema musical. Uhum. Dirigido pelo Bob Fosse, né? E ele Uhum. não só filmou, ele reinventou tudo. Cortou músicas, mudou personagens, mexeu na estrutura narrativa e funcionou, viu? Cabaré virou referência de direção, ganhou 8 Oscars e ainda estabeleceu que adaptações não precisam copiar o palco. Elas podem virar outra obra artística. E também temos o que é maravilhosa Chicago. Mulheres que fazem reparação histórica. Se você quer entender o porquê que eu tô falando isso, vá assistir o filme. Que também é Fosse Rooted, afinal, Fosse foi quem coescreveu, dirigiu e coreografou a estreia de Chicago na Broadway, mas o filme teve a direção de Rob Marshall. E aqui é o contrário. O filme usa a linguagem de apresentação do palco mesmo, dentro do cinema. A edição virou coreografia, a estética é totalmente teatral e o público, gente, amou. E rendeu quase 300 milhões de dólares na época. E Filmão. claro que não tem como também falar de adaptação perfeita sem West Side Story. E se uma versão apenas não bastasse, houveram duas versões, uma em 1961 e outra em 2021. A original, que já era um fenômeno, mas Spielberg fez o remake aplicando técnicas de filmagens modernas sem perder o DNA teatral. Ele até reestruturou músicas para dar mais força dramática. Claro, tem o Mar Fair Lady, que traz a tradição das adaptações mais clássicas, cenários enormes, músicas icônicas, aquela vibe de grande estúdio mesmo. É um ótimo exemplo de como Hollywood enxerga o musical como espetáculo antes de enxergar como narrativa. E se você quer estudar clássicos musicais, gente, My Fair Lady. E claro que nós não íamos deixar de comentar, né, do caso mais recente que tá aí em alta e todo mundo comentando, que é Wicked. A transição da Broadway para o cinema colocou o filme entre as maiores bilheterias de 2024, arrecadando 756 milhões de dólares nos cinemas. E olha que a obra original já era um colosso. A versão cinematográfica apostou na grandiosidade, mas também deixou claro, musical mas também deixou claro, musical filmado tem que abrir espaço para a câmera respirar. Não é só filmar o palco. Inclusive, uma curiosidade de bastidores é que enquanto a gente grava esse episódio, está rolando pré-estreia de Wicked Parte 2 e a nossa equipe está lá cobrindo também. Então, se você não acompanhou, acompanhe agora. É isso mesmo que o Igor falou, porque você acha o quê? Folhetinho chique, meu bem. E toda essa adaptação do teatro para o cinema, ganhar milhões. Então, ó, quem quer dinheiro vai do Silvio Santos.
Eles mostram que esse universo da Elphaba e da Glinda tem apelos não só para fã de teatro, mas para o grande público de cinema. Ou seja, adaptações funcionam quando entendem de linguagem. O palco usa proximidade emocional e imaginação do público. O cinema usa escala, corte, detalhe, câmera. Quando junta, dá certo. Agora, quando esquece isso, aí, bom. É, é, O eu... próximo exemplo que você trouxe eu amei, porque É isso. Se você está curioso, é porque a gente vai por quê? Para os desastres. E, claro, o que tinha tudo para ser grandioso. Porque quando você pensa em musical na Broadway, o que que você pensa? Cats. Mas, quando foi pro filme, a voz até chega a falhar. É assim, é CGI terrível, produção confusa, direção sem foco. O próprio Andrew Lloyd Webber renegou o filme. Chegou, falou, vamos esquecer, gente. Delírio coletivo, nunca existiu, não tem porquê, vamos focar só no musical que tá melhor. podia ter engavetado, né? Podia ter engavetado. Seria menos micoso. Mentira. Ai, gente. E tem também aquelas adaptações, né, que dividem a crítica, tipo algumas versões de N ao longo das décadas. A estrutura teatral é difícil de traduzir e o público nem sempre compra a linguagem infantilizada. Mas eu tenho que fazer um adendo de N, porque realmente divide a crítica. Porque pode falar mal, mas quantas versões de N a gente já tem aí, pelo amor de Deus? Sim. É um que rende, lucra, porque senão não estavam aí fazendo 50 versões de N. Sabe aquele cinema de terror indie? É N. Só que na versão. O estúdio tá assim, tipo, ai, vamos falar mal de novo, mas eu vou lucrar, tá bom, vamos fazer. É, tá tudo certo, é isso. E na mesma vibe, a gente tem o curioso caso do Into the Woods, que prometia muito, entregou pouco, mas realmente, tipo, foi divertido. Eu fui uma das pessoas que fui ao cinema, assisti, me diverti muito, porém não entregou tanto quanto o musical realmente entrega. Então ele deixou a desejar porque as pessoas que conheciam o musical esperavam muito mais, porque o musical original é afiado, é irônico, é ácido, e o filme também é isso, só que em versão reduzida. E Disney, né? A Disney, se não for fazer musical de princesa, é melhor nem fazer. Que se é, né? De certa forma, É mas porque, assim, sobrou. não é nem que, tipo, falando mal dos musicais da Disney, mas é porque, tipo, a Disney tem um público que é focado em criança, então, dependendo do que você vai fazer, não cola muito. E ainda É mais isso. história de Into the Woods, né? Tipo, você não pode colocar a mesma acidez da Broadway ali, porque vai ter criança assistindo, entende? E é justamente isso. Então, eu acho que quem foi assistindo esperando o musical já errou, né? Porque era só ver quem produziu. Ah, então, não vou julgar o filme. Vou até aqui, ó. Não vou Eu julgar o filme. gosto, O eu gosto filme, de Into the eu Woods. vou julgar esse filme feito pela Disney. É, é a mesma vibe de filme pra mim do Disney Channel, sabe? Sabe aqueles filmes que a Disney, tipo Camp Rock? Pra mim é a mesma vibe. É Eu aquele adoro filme. Keep Rock, sei. Por Então, que que não tá nos musicais? Não sei por quê. não, mas Eu amo. porque é essa vibe, tipo, não é algo uau, mas é algo gostoso de assistir num domingozinho, sabe? Tipo, é pra relaxar e pra curtir, é isso. Ícone musical adolescente. Sim, Amo. Camp Rock, Vem Dançar 1, 2, 3, 4. sim, High School Musical, que é um clássico, eu amo. Até hoje, minha playlist do Spotify que eu escuto todo dia tem High School Musical ali. Meu Jimmy. White Cats! É isso, não vou. É. Bom, de fato, a verdade é que teatralidade é um desafio. E olha que eu, como artista de teatro, abrindo um parênteses aqui, acho realmente é muito difícil você transformar. Porque no teatro tem a magia do teatro é completamente da magia do cinema. É tipo, não bate, entende? Não tem como. Assim, você tem que fazer uma readaptação completa do zero. Então não é simples assim. Algumas obras dependem de uma energia da plateia real, assim, da proximidade, dessa.
sinergia que só o teatro consegue. E sem isso, ou você cria uma obra praticamente do zero, ou o impacto não vai ser o mesmo. É aquela coisa, um é pessoa a pessoa, outro é pessoa tela. É, Di- exatamente. Difícil, mas também temos que dar os méritos. Aquelas adaptações teatrais que são tão bem feitas que o público acha que já eram filmes, como Les Misérables ou Os Miseráveis, que o pessoal achou que era só adaptação do livro, mas o filme de 2012 fez uma galera conhecer essa obra, né, da adaptação pela primeira vez, mesmo que já era uma adaptação do livro feita para musical, inclusive um dos maiores do planeta. Uhum. Eu mesmo sou um que conheci a obra por conta do hype do filme, né? Daí foi pro Oscar e tudo mais, e eu não sabia. E olha que eu já, desde 2012 eu já era escritor ali, né? Tipo, mentira, eu não tinha publicado livro ainda, mas estava lendo muito. Então eu não conhecia a obra antes de. Eu não conhecia Victor Amiga, eu tinha Hugo. 12 anos, dando desconto aí, né? Amiga, é um toletão, mas você vai amar. É muita tragédia. Então, Você... minha meta de vida como leitor é ler Os Miseráveis. Eu ler Nossa, é toda a coletânea do incrível. Victor Hugo, porque eu acho ele incrível. Mas é Trágico, isso, né? né? É desse tamanho, tem que ter um. É uma faculdade, né? Um vade-mecum aquilo ali. Então você tem que ter. Então, Mas você vale. tem que ter. É mais fácil de ler do que ler o Vademecum. Com certeza. Eu já li It 2 vezes, então já tô acostumado. É isso. Bom, de qualquer forma, tudo isso mostra que às vezes a teatralidade sobrevive à transposição da arte e às vezes até melhora, mas é muito arriscado. É bem arriscado mesmo. Realmente, inclusive, tem autoridades, né, da área que dizem, não vou citar nomes, pessoal, não vou, vinha parte da pesquisa, não lembro o nome agora, não coloquei no roteiro, vocês têm que aceitar que são autoridades. Curioso, vai lá e pesquisa. Mas tem que dizem nessa questão do risco, que é um investimento muito alto você fazer um musical, porque envolve música, coreografia, essas Uhum. adaptações, toda uma questão de direitos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é muito caro mesmo. Então, quando você assume esse risco, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Então, é realmente quando surge na mesa da produção assim, olha, vamos fazer um musical, eles pensam umas 10 vezes antes. Não só Uhum. pela história, mas pelo risco e o incentivo, né, injeção financeira que vai ter que colocar naquele projeto. Sim, aham, é muito mais complexo. É isso. Agora vamos para uma parte que eu amo, porque é inusitada. É o caminho inesperado, quando o cinema inspira o teatro. Sim, gente, isso acontece também, né? A gente sempre vê do teatro inspirando o cinema, mas às vezes, assim, vezes nunca, acontece o contrário. E um caso brilhante é Beetlejuice. O filme virou um musical com estética própria, aquela estética do filme icônica, muito mais caótico e engraçado. Ele chegou a virar febre. Uhum. Eu só acho que Beetlejuice o 2 não foi legal. Eu acho que podia não ter. Vamos considerar que só tem um. A gente engaveta. Bom, e tem Mean Girls também, né? O filme virou musical, virou sucesso e agora virou filme musical de novo. É o eterno retorno, né? O ciclo retroalimentável. O Nietzsche adoraria isso, inclusive. Eu amo. Não, e Meninas Malvadas é icônico, né? Uhum. Não, não, não tem É. como. Nas quartas usamos. Claro, o momento atual, não tão atual assim, mas eterno atual. Eita, ele já tá fazendo aqui. Essa daqui é porque a autora, assim, foi meio cancelada. Não, não é Mas nem por como isso. os filmes têm vida própria, os filmes têm vida própria, a gente coloca aqui também. É. Que é Harry Potter and the Cursed Child, ou Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é um espetáculo monumental.
Ele não é musical, mas eu achei muito válido colocar aqui, porque, Uhum. né, é o caminho inverso, em que o teatro foi inspirado diretamente pelo cinema e na força global da franquia, né? Porque tudo que tem a sigla HP, e nem tô falando dos inimigos do HP, rende muito. Sim, o Wizard's World ali, né? O do mundo bruxo ali que ela criou. Meu filho, qualquer coisa que sair dali vai gerar brotar dinheiro, né? Mas, eu não sei se você já leu essa, porque essa peça virou livro, né? O roteiro, eles pegaram o roteiro e transformaram. Uhum. Não sei se você já leu, mas assim, pra quem é fã de Harry Potter, que nem eu, que tem até tatuagem de Harry Potter, dói na alma esse roteiro, porque é muito ruim. É Sério? muito ruim, assim, eles pegaram, parece que os 7 livros ali, ignoraram todas as informações e falaram, vamos fazer uma coisa aqui. E detalhe que a própria autora ajudou a escrever, né? Isso que eu ia falar, né? Na verdade, duas coisas. Eu achava que ele já tinha sido escrito para peça. Ele foi escrito pra peça. Ah, tá. Não, beleza. Não, não, não foi livro, foi tipo direto peça. Isso, aí eles Tipo pegaram o roteiro da peça Alto e da fizeram um livro. Compadecida. Exato. Ah. Ah, tá. Não, beleza. É, agora, que fizeram o livro depois, eu não sabia. É que, na verdade, eles só pegaram o roteiro da peça e Uhum. publicaram em livro pro pessoal poder ler, porque a peça não E, vai chegar em todos os lugares, né? e que era uma história prévia aos livros, né? Aos 7 livros com o queridinho Harry. Não, é uma pós. É Ah, é com, é pós. com o filho do Harry, etc. Esse pessoal vai ter que ler. Colocou na minha lista, talvez para concordar com o Igor, talvez para. Eu acho que assim, para quem é muito fã, que nem eu, é legal você ir para vivenciar essa experiência de ver, porque tem a peça tem uma tecnologia incrível ali com os feitiços e tudo mais. Então tem cenas muito legais. Até o ator que fez o Draco Malfoy estreou na peça agora em Londres, então ele tá adaptando, tá fazendo a peça junto, revivendo o Draco Malfoy ali. É, então, assim, eu acho bem fanservice. Então, você vai lá e vai curtir essa experiência como fã de Harry Potter. Mas não olhe pra história, não, porque é cheio de furo. Esquece o roteiro. Vai só pela experiência. É tipo Matrix 4. É bem isso. É puro fanservice. Você só vai e fala, legal, muito bom, gostei. Mas ignora o resto. Ai, mas enfim, voltando pro roteiro. Nós também precisamos falar de um dos maiores, vamos chamar de eventos da história dos musicais, porque esse realmente nem eu sabia antes de ler esse roteiro. Porque temos Pera, Spider-Man. pera, pera, pera. Desculpa, eu tive que interromper. Pedro, se você estiver escutando essa, gente, Pedro é um dos nossos repórteres correspondentes. Vocês assistem ele direto no, No Câmera nas Folhetim. críticas de cinema. Como que é o nome? Eu esqueci, desculpa. No Câmera Folhetim. Vocês assistem ele direto no Câmara Folhetim, dando as críticas e dicas de cinema. É para você. Pode ir, Igor. É que, enfim, autoexplicativo. Bom, a gente teve Spider-Man Turn Off the Dark, que não foi só um musical. Ele foi uma espécie de um experimento científico sobre até onde o teatro pode ir antes de literalmente cair do palco. Eu acho que nesse Esse momento vai entrar musical. alguma imagem para contextualizar a pessoa. Não, Tá, tudo bem. talvez. Esse Então vamos musical pegar direitos, né? foi tão caótico que virou lenda urbana enquanto ainda estava em cartaz. Mas também, se alguém me falasse que tá fazendo um musical do Homem-Aranha, eu também ia duvidar. Para começar, tinha a direção de Julie Taymor, a mesma que fez o Rei Leão na Broadway, já ia duvidar duplamente. Eu amo a música Trilha do Rei sonora Leão. de Bono. Não, é porque ela é muito boa, exatamente. Trilha sonora de Bono, do The Edge, do U2. Gente, sinceramente, é tipo, bom demais para ser real, né? Parecia que nada tinha como dar errado. Exato, e não tinha, né? Só que deu. Pena que tinha. Os voos do Homem-Aranha ali no teatro eram tão ambiciosos que, na prática, viraram uma espécie de videogame com lag. Teve ator que caiu, gente. Atriz que caiu também. Dublê que também caiu.
Fica aí. Gente. Musical ficou conhecido como o mais caro e perigoso da Broadway. Eles acharam que eles eram os Homens-Aranhas. ah, enfim, limites, não tinha ninguém pra falar assim, pare, não vai dar boa. Enfim, isso foi tão caro, gente, que custou mais de 75 milhões de dólares de produção. Pra você ter ideia, isso é o orçamento de filme de herói, não de teatro. Isso é o que eles gastam pra fazer um filme, com CGI, etc. Imagina, e as prévias duraram 6 meses, seis, porque todo dia tinha uma coisa nova pra arrumar, porque ou algum ator tinha que ser substituído porque despencou lá de cima, né? O Pois elenco ele é, mudava por dia, né? caos. E o pior é que, quando finalmente estreou, a crítica descascou, né? Não. Porque não deu boa, gente. Se nem o ator continuava até o final, você acha que ia dar boa? Não dá. O New York Times chamou de bagunça espetacular. E alguns críticos disseram que a história parecia escrita durante um brainstorm que nunca acabou. Isso não é um elogio. Eu vou segurar, mas enfim. Mas ó, a justiça seja feita também visualmente. Ele era incrível. Então, os efeitos, os cenários eram gigantescos, figurinos bem malucos. Então, parecia a sensação que dava pro público era que era uma HQ viva ali, né? Sendo literalmente uma experiência que era tão vivo que ameaçava a próprios os autores a se machucar ao vivo. Tá, mas aqui, eu tenho que ser justa. O conceito como um todo era bom, senão não teria sido investido esse valor todo. Então, sendo de Homem-Aranha, não sendo de Homem-Aranha, tipo, porque quando a gente fala que veio de um super-herói, já cria um preconceito para quem não é do ambiente, mas o conceito era bom, porque investiram. A diretora do Rei Leão, gente, que é um clássico desde o filme até o musical, falou: Eu vou fazer esse musical. Ela colocou o nome dela ali, o Bono e o Chu, tipo, falaram: Cara, que legal, quero colocar o nome ali. Era para ser algo bom, algo majestoso, só que tiveram seus percalços no caminho. No final, tudo isso virou uma história, virou de fato uma lenda urbana, se a gente pode chamar de super-herói de cult, por Uhum. motivos totalmente diferentes, claro, do que os produtores esperavam. Mas o que o musical se tornou tão histórico, não necessariamente pelo que fez certo, mas o que, digamos que memorável. Uhum. E também é isso, né? Tentaram, fizeram, não deu certo e tá tudo bem, gente. Não tem problema nenhum. Não é porque a Broadway que também não pode errar, né? Vamos considerar isso. Bom, e Erram também sempre. ficou. Não. Tá errando muito. E fica a lição também, né? Que quando o teatro tenta ser mais Marvel do que a própria Marvel, talvez seja bom verificar se todos os cabos estão presos mesmo. Mas também, Bavi, musical não é bolinho, não, né? Você sabia que os diretores do cinema musical vivem um dilema eterno sobre como filmar coreografia? Porque é muito difícil. E, tipo, é nível hard mesmo, assim, é muito extremo. Porque o Bob Fosse inventou um estilo próprio. O Rob Marshall usa corte como movimento. E o Spielberg, em West Side Story, coreografou até mesmo os movimentos da câmera. E eu acho Eu que imagino. é sobre isso. Eu acho que é muito difícil mesmo, porque você tem que captar a essência do movimento, sabe? E a gente sofrendo pra gravar os nossos no Upfront, sabe? Que era uma música. Eu Imagina essa imagino. galera filmando um filme de 2 horas. Imagina a edição. A Então, galerinha da edição fica doida. Eu eu imagino. não queria ter nem na pele da Natália. Nossa editora maravilhosa, Natália, Sim, adoramos você. salvadora da pátria. Edição de vídeo, não tem ninguém que bata. Uhum. E eu fico imaginando o Steven Spielberg chegando no set, assim, falando: equipe, junta aqui. A gente vai precisar ensaiar a coreografia. E daí os bailarinos chegam alongando assim: pode falar, tô pronto. E daí ele: não, Não é vocês. câmera.
Os cameramen de bonezinho, barriga, pancinha, assim, falando, o quê? Sim. Tendo que usar aqueles pontos assim de CGI para depois cortarem ele na edição, porque vai entrar a câmera, vai entrar no meio, vai virar uma confusão danada. Mas fizeram um segundo clássico. Não é um clássico porque, né, é o remake, mas conseguiu Uhum. manter o tom do filme, a qualidade do filme. Mas vamos para o lado jurídico também. Porque você acha que é só dança, música e lá, 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 lá? Não é? Uhum. Adaptar um musical exige direitos caríssimos, porque já é uma obra que alguém escreveu, que é de alguém, que tem todo, né, música, tem enredo, os compositores controlam tudo, inclusive as mudanças mínimas, porque é a obra deles que vai estar ali sendo estampada. Uhum. Então, tem musical que demorou 40 anos para virar filme por pura negociação. Inclusive, não queria dizer nada, mas o Wicked foi um desses. Sim, gente, imagina 40 anos só negociando. Ah, eu não tenho essa. Eu sou uma geração ansiosa. Eu já ia falar, ah, fica aí então, não quer? 2 pesos, foi, vou fazer outro. Ia perder 756 milhões. Por isso estamos aqui, né? Por isso Meu amigo, a gente estamos não tem aqui. 40 anos ainda. Não, Tá tudo a gente não tem nem certo. idade para uma negociação dessa. Sim. Bom, tem alguns casos também bem inacreditáveis. Então, Rent levou uma década para ser filmado. Os Miseráveis só saiu do papel porque o Tom Hopper aceitou gravar voz ao vivo e uma técnica que quase ninguém quis aprovar. Inclusive, já abrindo um parênteses também, em Wicked foi gravado as vozes ao vivo, então a Cynthia Erivo cantando Define Gravity é ao vivo real no estúdio, não é tipo uma dublagem, não. Ela gravou, é vozeirão mesmo. Ah, Achei babado. hum. Mas antes que os nossos folhetinenses achem que musical de verdade só existe em Nova York ou Londres, vamos passar isso aqui ali. Respire fundo, porque agora a gente vai para o nosso palco. Porque o teatro musical brasileiro hoje é uma potência e eu não estou exagerando aqui. E é potência mesmo, viu? É lindo de se ver. Podem falar o que quiser, né? Tem muita galera da artista underground que critica muito, mas movimenta, faz as pessoas se apaixonarem pelo teatro, começar a ver teatro. Então tem todo um movimento aí muito importante. O Brasil montou espetáculos que fazem o público gringo ficar chocado, inclusive com o nível de produção, pra vocês terem ideia. E a gente não tá só falando de O Rei Leão Wicked, que, né, foram os maiores e são os maiores destaques da Broadway brasileira. Mas a gente tá falando de criação nossa mesmo, né? Musical original made in Brasil. É o que a gente fala de colocar no liquidificador, mexer e para o puro suco do Brasil. Aqui é musical puro suco do Brasil. E a gente vai Exatamente. começar com o clássico, que é o Avenida Q, Eu amo esse. que ganhou a versão brasileira lá em 2009, foi um estouro. Mas o grande marco recente. Peraí que o Igor vai fazer um adendo. Faça um adendo, Igor, eu Eu só deixo. ia falando porque quando eu tava estudando teatro musical, eu estudei a Avenida Q e eu tive que interpretar uma música de Avenida. E, gente, o meu nível de energia para conseguir uma música de Avenida que foi assim. Eu falei, gente, daqui eu posso ir direto porque é muito difícil. É muito difícil. É um nível, uma complexidade técnica, vocal, de respiração, de diafragma, de coreografia. Sério. Valorizem teatro, gente. Valoriza que a gente se esforça pra caramba. É isso. E se uma pessoa quer dizer que não gosta de musical, que pelo menos, menos, meu Deus do céu. É isso, Sangrou o me olho devolve desse. para a escola. Que pelo menos valorize a técnica, porque, ó, não é fácil. É o Não. que o Igor tá falando. Dificílimo. Mas o grande marco recente é Elis, a musical, que trouxe a vida de Elis Regina para o palco com uma estética toda nacional, assim como ela era. E o público abraçou tanto que o musical fez turnê pelo país. E eu, infelizmente, não consegui ingresso porque já tinha sido esgotado aqui em Curitiba. Mas, gente, só ouvi elogios.
da Uhum. crítica, do público. E, e, Só notão. e abrindo até um parênteses em relação a isso, gente, quando abre musical assim, compre na hora, não dorme no ponto porque perde. Eu perdi o da Rita Lee, por exemplo, agora que veio, porque foram 4 sessões, eu acho, três ou 4 sessões esgotadas no Guairão, que não deu pra comprar. Tipo, não consegui. E para quem está escutando fora daqui, de Curitiba, Guairão é o principal teatro de Curitiba. Se não me engano, o maior ou o segundo maior de Curitiba? O segundo maior. O Segundo primeiro é o maior de positivo, as Curitiba. pessoas pouco sabem disso. Fica aí, mais informação para você, não é mesmo? Conhecimento do Não. dia. A gente nem tá dando nenhuma informação aqui. Bom, e aí veio uma avalanche de musicais biografia, né, que o brasileiro ama. Então a gente teve o Cazuza, Pro Dia Nascer Feliz, Cássia Eller, Chacrinha, Gonzaguinha, Dois Filhos de Francisco também, Homem com H, que foi um musical incrível. A gente transformou o palco literalmente num pedacinho da nossa própria memória afetiva e teve um no Festival de Curitiba do ano passado, que teve uma temporada de musicais belíssima, que é da Carmen Miranda, não, meu Deus. Da Carmen Miranda, exato. Que é a com as frutas na cabeça, né? Carmen Miranda também, que foi belíssimo. Teve o do Silvio Santos também, que quem foi cobrir, inclusive, foi o Gabriel na época. Então a gente teve muitos musicais incríveis também. E eu tenho que falar que o brasileiro é fiel. E a gente vê isso pelos nossos musicais. Se a gente gosta de uma música, a gente vai saber de quem que é. Se a gente gosta da pessoa que fez a música, que normalmente se a gente gosta da música, a gente gosta da pessoa que fez a música, a gente vai eternizar essa pessoa. Ela pode Uhum. ter falecido, mas a gente fala, não na nossa memória. A gente vai fazer filme, a gente vai fazer livro, a gente vai fazer musical, e se duvidar, a gente até usa IA para fazer mais música sua. Não lança essa polêmica, não, pelo amor de Deus. Ah, você lançando um grande parênteses Ah, aqui, saindo do tema. Lembra do nosso episódio da artistas IA com música que estavam bombando na internet? sim. Lembra da Chanel Monáe? Aham. Foi a primeira artista IA a entrar na lista do Grammy com música mais tocada. Aham, As babado. pessoas, os artistas salivando agora. Uhum. Espumando, assim, né? Mas é isso, tudo bem. Só um comentário, uma fofoquinha. E tem também um caso especial que mistura cinema, teatro e nostalgia, que é o Se Eu Fosse Você, um musical, que muita gente não sabe, mas o filme do Tony Ramos e da Glória Pires virou um musical em 2014, com a direção de João Fonseca, músicas originais e aquele humor brasileiro que só funciona aqui mesmo, mas a gente ama. Eu amo. Eu adoro se eu fosse você. Eu amo. Ícone. Esse filme é um Nossa, ícone. muito assim. Bom, e falando em coragem, a gente também, ó, o brasileiro também vai lá e dá a cara a tapa, porque a gente fez o Teatro Renault em São Paulo virar a nossa Broadway, em particular, né? Que a gente teve Rei Leão. Tá tendo o final agora de temporada de Wicked. Os Miseráveis. E Anastasia também, tudo montado com padrão internacional. Então o mercado de musicais cresceu tanto que São Paulo, inclusive, virou rota turística de musical. Eu vejo muita gente indo para São Paulo só para assistir musical. Muita gente mesmo. Tipo, a galera vai Hum? para lá só para assistir musical. E tem outros agora que estão em cartaz. A gente tem uma versão de Titanic, que é uma comédia musical. Que tá em cartaz. A gente tem, que é com a. Ah, não vou saber o nome daquela comediante bem famosa, mas enfim que parece a Dani Calabresa pra mim, mas não é a Dani Calabresa. A gente tem um que é da. A gente teve da Fantástica Fábrica de Chocolate, que ficou em cartaz durante muito tempo. A gente teve Noviça Rebelde, que inclusive quem fez foi uma conhecida minha, Malu, alguma coisa. A gente teve também. Enfim, muitos musicais, eu não vou ficar. Mas teve muito. Hamilton, acho que também teve, não teve Hamilton. Fantasma da Mas é Ópera, a gente teve muito tempo. fantasma. Fantasma, um clássico da Broadway também, a gente teve muito tempo. Teve do Rei do Show também, uma montagem do Rei do Show aqui. Menino, a gente sabe fazer musical. É. E o Igor não.
aqui só falando a boca para fora, não. É turística mesmo, é muito musical mesmo. Inclusive, a gente trouxe dados para comprovar que não são fontes vozes da nossa cabeça. Em 2023, o setor de teatro musical do Brasil movimentou mais de 500 mil espectadores só em São Paulo. O Olha só. pessoal vai para São Paulo, porque lá é o polo, muitos musicais às vezes só são montados lá, então o que a gente faz? Vai para São Paulo. Tem gente que viaja, como o Igor falou, para ver espetáculo, igual o fanático viaja pelo show da Beyoncé. Uhum, é, exatamente. E o Brasil também exporta talentos, inclusive. A Kiara Sasso, a diva do musical brasileiro, também foi formada nos Estados Unidos, voltou para cá para virar referência. A Fabi Bang, que interpretou a Glinda nas montagens brasileiras de Wicked, é chamada de elfa brasileira mais fofa da história. E o Saulo Vasconcelos também virou um ícone do teatro musical e fez o Fantasma da Ópera e o Rei Leão. Resumindo, se o musical fosse uma disputa olímpica, o Brasil não só estaria competindo, como levaria a medalha de criatividade, emoção e jeitinho artístico. Hum. Conclusão, o musical brasileiro não só é bom, é assinatura nossa, então musical a gente sabe fazer e é música também. E agora, vamos para o nosso quadro favorito, Rebobina. É aquele momento que a gente indica uma obra para vocês, folhetins, mergulhar ainda mais no tema do episódio. Igor, eu quero que você me diga duas coisas. Parte um, musical icônico que você ama, por quê? 2, obra que você queria ver sendo um musical. Ai, que difícil essa parte 2. Ai, meu Deus. Vamos lá, parte um. É difícil também porque eu gosto muito de vários. Mas eu acho que um que tocou muito o meu coração desde quando eu ouvi as músicas e assisti o filme depois. E o filme até que não é lá essas coisas assim, mas eu gostei. Eu tenho, inclusive, eu gostei tanto que eu tive que comprar o DVD físico para ter, que é o Rei do Show. Eu amo o Rei do Show. Tudo bem que tem o Zac Efron, a gente finge que não tem, mas... Efron. Oi? Eu gosto do Zac Efron. Eu gosto dele como ator, mas ele não canta, né? Aí fica fácil Ah, fazer. tá. Sim, mas Aí fica ele fácil fazer no filme musical. também. Não canta no filme? Aí eu também faço musical, se for só pra atuar, não, não vai cantar, então eu faço. Aí, então, assim, mas eu gosto muito das músicas, eu gosto. Acho que tem essa coisa do da construção do show business, assim, e tal, que eu gosto muito, sabe, dessa estética, assim. E uma coisa meio circo, então eu gosto bastante desse musical. Não, mas filme. E, e esse é incrível. Eu queria muito assistir, inclusive, a versão brasileira que fizeram, mas enfim, não pude assistir. Mas, deixa eu ver, agora uma obra que eu queria que virasse musical. Caramba, essa é difícil. Meu Deus, porque eu posso dar um tiro no pé assim de falar, nossa, eu acho que vai ser incrível. E aí, quando vira um negócio horrível, assim. Ah, a gente corre o risco, é musical. É, a gente vai ter que se arriscar nessa. Eu acho que eu gostaria de ver. Eu sou meio do terror, né? Eu amo terror. Então eu acho que eu gostaria de ver alguma obra do Stephen King virando musical. Eu acho que pode Ah, ser muito 880, ou pode ser uma coisa muito legal, porque pode ter toda uma estética a ser construída muito gótica, assim, muito legal. Tipo um iluminado da vida. Eu acho que pode ser muito oh. legal. Aham. Ou pode dar muito ruim. Ou pode ficar muito ruim. Então, assim, são. Mas eu acho que eu gostaria de ver. Eu gostaria de correr Achei esse risco. curioso. Eu gostei, eu gostei. Eu assistiria com você. Ah, Paga até bom, é pipoca. bom. Vamos, mano. E agora é o seu. Eu também quero essas duas perguntas aí. Você vai ter que ver, porque foi difícil essa. Tem que- Tá, eu fui pensando, então eu tive tempo. Esperta. Primeiro, um musical que eu amo e é um dos meus filmes favoritos, fez com que eu fosse atrás de dança de salão para aprender a dançar tango. Nunca dancei tango, mas eu me apaixonei pela dança de salão. É o Moulin Rouge. Eu Ah, amo esse filme. Inclusive, ele foi um filme que inspirou depois fazer a adaptação teatral. Em 2001, teve a adaptação teatral oficial do filme. Gente, esse filme é tudo para mim. Eu sei as músicas de cor, eu sei as falas de cor.
Eu fiz um projeto na escola sobre ele que é fofíssimo. Inclusive, ganhei 10 e Olha só. apresentei um evento em inglês por conta desse projeto. Uhum. Máximo. Lin-Bell. Eu amo esse filme. Eu acho ele tudo. Inclusive, sei curiosidade sobre o filme. Sabia que a Nicole Kidman quebrou duas costelas fazendo as coreografias desse filme? Meu Deus, Aham. não. Não é, que é perigoso, não. Aprendi sobre Jan. Esqueci o nome dele. O Tursak. Vou fingir que eu falei certo. Mas é isso. Eu amo Moulin Rouge. Acho esse filme incrível, é um dos meus filmes favoritos. Agora, um filme que eu gostaria de ver musical é Você Disruptiva. Usei até a palavra chique agora, porque você vai ver por quê. É Os Branquelos. Eu acho que Os Branquelos seria engraçadíssimo. Eu fico pensando quais músicas colocaria. Seria tipo, quase um musical, né? É incrível. Seria muito engraçado, muito engraçado. Imagina esse filme inteiro com a vibe do. É muito bom. Para a gravação que eu quero descer. Mas eu acho que seria muito legal. Eu acho que ia ser bem uma vibe se eu fosse você um musical, assim. Eu acho que pode dar É? muito certo. Nossa, seria muito engraçado. E daí Eu eu me acho. senti mal, porque eu pensei em dois americanos, dois americanos, dois estrangeiros. E daí eu pensei num brasileiro também, assim, no final da sua fala, eu pensei num brasileiro, que seria, e já tá no meio do caminho andado, que é o Alto da Compadecida versão musical, que daí eu imagino umas músicas tipo João Gomes no meio, Ah, sabe? Ia ser incrível. sim, meu Gonzaguinha, eu acho que ia ser É, incrível. aham. Nossa, assim, isso realmente, isso eu apoio. Isso, vou fazer, inclusive, num tema projeto meu. E em 2032. Sim, Se é a uma gente não boa. tiver que ficar 40 anos negociando os direitos. Ah, mas vai ser, né? Vai ser. É Então, Ariano Suassuna, meu amor. então em 2062. Nossa, pelo amor de Deus, 2062 eu tá com 62 anos, não dá. Eu já quero estar aposentado. Bom, no final das contas, folhetins musical é emoção elevada, e quando o palco encontra a tela, a gente tem a chance também de experimentar essa emoção de maneiras novas e poderosas. Nem sempre a adaptação funciona, mas quando funciona é obra de arte. E o caminho inverso, cinema para o teatro, é a prova viva de que boas histórias querem continuar, que é dançando. Uhum. E a gente quer saber qual musical você viu no teatro ou no cinema e nunca mais esqueceu ali, ó, que tocou teu coração. Qual você gostaria também de ver adaptado aí para outro formato, outra mídia. Manda pra gente nas redes. E claro que se você ama musical tanto quanto a gente, esse episódio é só o começo. Então, até o próximo Teletrama Folhetins e que a música nunca pare.